Muito bem. Então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Pacificando, o programa onde você me diz como foi a relação com seus pais na infância e eu te digo quem tu és. Eu sou Andresa Pires, terapeuta de cura de paz e de alto poder, e eu ajudo mulheres a quebrarem seus bloqueios emocionais para destravarem aí o seu máximo potencial, principalmente nas 4 áreas mais importantes das nossas vidas, que são aí carreira, né, relacionamentos, finanças e autoconfiança, né, autopoder, poder pessoal. Isso, gente, sem precisar de anos de terapia para isso, né? E no episódio de hoje do Pacificando, nós vamos falar sobre como o seu autopoder foi bloqueado. E vamos começar falando um pouquinho sobre o que é autopoder, né? O que é o autopoder, gente? É algo inerente a nós, a todos nós, né? A nossa essência de imagem e semelhança aí do Criador, é a nossa sensação, nosso sentimento de capacidade de fazer e realizar aquilo que a gente quer, que a gente deseja, né? Da gente poder saber que pode contar com a gente diante das situações. Isso às vezes falta muito, né? Ter aquela sensação de que você pode contar consigo mesmo. E está todo aí amparado de autoestima, de inteligência emocional, de amor próprio. Então, é esse combo que realmente torna a gente uma pessoa diferenciada, uma pessoa autêntica, sem precisar ficar se encaixando para pertencer, para se sentir amada, para se sentir aí valorizada, seja no trabalho, na família, ou onde quer que vá. O autopoder é aquela coisa que, quando a pessoa tem, não importa onde ela esteja, né? A gente não precisa saber o cargo dela, quanto ela ganha, de que família que ela veio, a gente não precisa saber nada dela. Quando ela adentra ao ambiente, algo diferente tem nessa pessoa, né? Um senso de autoconfiança, uma sensação de pertencimento, de liberdade. Então, é isso que a gente está construindo aqui. Hoje eu quero falar para vocês que, quando esse autopoder está bloqueado, a nossa vida fica travada, fica difícil caminhar, né? A gente olha aí no Instagram, às vezes, né, alguma pessoa que estudou com a gente, ou que cresceu com a gente, ou foi nosso vizinho, e às vezes essa pessoa não tinha nem tanto estudo, nem tanto conhecimento, mas parece que a vida dela está melhor, que a vida dela está mais desenvolta, mais evoluída, e isso faz com que a gente fique se perguntando, tá, mas e o que tem errado comigo, né? Onde que eu errei? O que faltou para mim aí, né? Então, é isso que acontece quando o autopoder da gente está bloqueado, né? Essas travas aí. E o que trava, gente, o nosso autopoder? São os nossos bloqueios emocionais. O que são bloqueios? São barreiras internas, né? São resistências, são autossabotagens. Eu quero uma coisa, mas eu faço outra coisa. Eu quero agir de uma determinada maneira. Eu não quero ser ciumenta, mas aí na hora H, pronto, né? Já dei lá o meu barraco, já fui ciumenta. Eu não quero me sentir inferior e diminuída, mas quando eu estou numa situação, sei lá, um evento, eu fico me sentindo diminuída, pequenina, inferior a todo mundo. Então, são coisas que você faz sem o seu consciente permitir. Você não toma essa decisão de maneira consciente. Para complementar aí, né, quando a gente tem esses sintomas, a gente percebe que existe uma dor dentro da gente, existe uma dor em alguma área das nossas vidas, né, que não nos permitem ser inteiros aí. E aí, por que a gente não é, gente, livre? A nossa essência teria que ser, né? Livre aí de tudo. Por quê? Porque nós passamos por choques de dores, choques de humilhação, choques de vergonha, principalmente nos primeiros 7 anos das nossas vidas, né? Então, a psicologia diz para a gente, a neurociência também, que até os 7 anos de idade, a nossa personalidade está sendo formada. Então, o que acontece, o que a gente presencia, vivencia,
ouve, no nosso ambiente ali em volta, né, seja dentro de casa, às vezes na escola, mas em casa 85%, nós também vamos criando comportamentos condicionados que vão repetindo isso. Então, é por isso que nós não somos livres, porque nós passamos por esses bloqueios, né, por esses choques de humilhação. E aqui começa a aula de hoje. Por quê? Porque eu quero explicar para vocês como que o nosso cérebro funciona. O cérebro do ser humano, ele é sistêmico. Então, o que significa isso? Significa que todos os cérebros funcionam da mesma maneira. E ele tem um jeito de funcionar que gera comportamentos na gente depois de adulto que sinalizam aí que algo de errado não está certo. Né? Enfim, a gente consegue escanear por causa dos comportamentos, porque o cérebro é sistêmico. E aí, antes de explicar para vocês como que os bloqueios, né, se formam, como que o nosso autopoder é bloqueado, travado, eu quero que vocês entendam o seguinte: nós temos 3 cérebros. Aqui dentro da nossa cabecinha, da nossa cacholinha, o nosso cérebro se divide em 3 partes. Vocês sabiam disso? Quem sabia, coloca para mim aí. Eu. Quem sabia, gente, coloca para mim aí, que já sabia que o nosso cérebro tem 3, são divididos em 3 partes. Quem não sabia, coloca um N aí para mim, N de não. Gente, o nosso cérebro, ele se divide em 3 partes. Ai, 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 hein? Já era complicado quando era um, imagina em 3. Vamos entender como que isso funciona? Funciona assim. O primeiro, que é o primeiro cérebro que surgiu, e eu vou falar, gente, pode ficar tranquilos que eu vou falar de maneira muito simples, sem ficar usando tanto linguagem aí de neurociência, né, de psicologia, eu vou tentar ser o mais simples possível. Combinado? Ó, o nosso primeiro cérebro, o primeiro cérebro que surgiu é o reptiliano, é o cérebro aí dos répteis, né? E aí, vamos chamá-lo, vamos imaginar o seguinte, ele é o cérebro irracional, é instintivo. Se você joga uma bola na minha direção, eu pego sem pensar, né? Tudo que eu faço sem pensar, quase isso, né? Sem raciocinar muito, é o meu cérebro instintivo. Por exemplo, reproduzir, ele é focado em sobrevivência, reprodução, alimentação, sobrevivência mesmo, tá? Esse é o nosso primeiro cérebro aí, é o reptiliano. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. E aí, gente, o que acontece? Vamos chamar esse cérebro de macaquinho, né? O nosso cérebro macaquinho, só para a gente separar depois, não ficar confuso, combinado? Então, o primeiro cérebro é o reptiliano. O segundo cérebro nosso é o emocional, também conhecido como límbico. Esse é o cérebro que permite a gente se colocar no lugar do outro. Todas as emoções, né, estão vinculadas a esse cérebro aí. Então, assim, quando eu me coloco no lugar do outro, eu sinto compaixão, eu sinto empatia. Tudo que faz com que a gente sinta alguma coisa é o nosso cérebro límbico. Então, vamos chamá-lo de Romeu e Julieta? É o nosso cérebro romântico. Vamos imaginar, vamos pensar assim? Tá tranquilo até agora? Terceiro cérebro, gente, é o nosso cérebro humano, é o de raciocínio, é o cérebro chamado neocórtex. Neocórtex é o terceiro cérebro e ele é o pensante. É ele que me faz raciocinar. 2 mais 2 são 4. Meu nome é Andresa. Conseguir falar português ou qualquer outro idioma, todo linguajar, tudo, né, está dentro dele. É o que nos diferencia aí dos animais. Ok? Então, quais são os 3 cérebros? O macaquinho, né, que é o reptiliano. O Romeu e Julieta, que é o límbico, né, o romântico. E o terceiro aí, que é o Einstein, né, que é o pensante. Ok? 3 cérebros. Agora eu quero dizer para vocês, o pensante, ele é o racional da coisa toda. Tem o emocional, o instintivo e o racional. E eu quero saber de vocês o seguinte, qual que vocês acham que comanda a coisa toda? Gente, quem vocês acham
Quem vocês acham aí que comandam? Qual dos três cérebros que comanda a coisa toda? Um, que é o macaquinho, né, o instintivo. O 2, que é o Romeu e Julieta, o emocional. Ou o 3, né, que é o que nos faz humanos aí, é o Einstein. Muito bem, gente. A gente tem a tendência de achar que quem comanda é o cérebro racional. Por quê? Porque o humano manda nos animais, né? Esse raciocínio que a gente faz. O animal não fala, o animal não pensa, o animal não toma decisões. Então a gente pensa, não, o nosso cérebro foda é o 3. E eu vou contar uma coisinha para vocês hoje. A Eliane tá certa. O que manda é o reptiliano, ou seja, o instintivo, mais o emocional. O nosso racional, gente, ele manda apenas 7%. Ou seja, ele não manda nada praticamente. Né? Ele não manda quase nada. Ou seja, por que é importante a gente saber isso? Para a gente parar de se torturar. Meu Deus, por que eu não consigo começar essa bendita dessa dieta? Quem nunca? Meu Deus, por que eu não. Todo ano eu falo que eu vou estudar, fazer uma formação e eu nunca começo? Meu Deus, por que eu falo que vou fazer um check-up médico e eu nunca faço? Tudo que eu estou falando é o cérebro racional que está tentando comandar a coisa toda. E ele não está conseguindo. Verdade? Não é verdade, gente? Então vamos entender. Muito bem. O cérebro racional é o que menos manda. Então, gente, nós somos um animalzinho pensante. A verdade é essa. A gente acha que a gente é super especial por causa do nosso raciocínio e tudo mais, mas não é bem por aí, não. E aí, todo o aprendizado que a gente tem na vida, ele chega por meio desses três cérebros, né? O cérebro trino, essas três partes, e ele vem por meio de sinapses. Então, deixa eu mostrar para vocês o que são sinapses aqui. Imagina o seguinte, eu não sei comer ainda. E aí, minha mãe vai colocar comidinha para mim lá na vasilhinha, no prato, e me dar uma colher. Então, eu mal consigo colocar na boca, né? A colher vai para todos os cantos, eu ainda não sei. Não é verdade? E aí eu vou tentando, e o cérebro vai acertando e vai criando aí um mecanismo de que quanto mais eu faço, melhor eu fico. E esse é o lema de tudo na vida. Só que nós, adultos, achamos que não. Que a gente tem que fazer de primeira perfeito. Né? Se eu vou fazer alguma coisa no trabalho, eu nunca fiz na vida, eu tenho que fazer perfeito. Se eu vou falar em público, eu nunca fiz na vida, eu tenho que fazer perfeito. Só nós que temos isso. Só nós, os inteligentes, né? Que os mais inteligentes aí da cadeia dos animais, é que achamos que nós temos que fazer tudo de primeira perfeito. Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona, meus amores? Porque quando a gente vai tentando, o nosso cérebro ele vai fazendo umas conexões lá dentro, né, do nosso sistema neurológico, chama-se sinapses. As sinapses, elas são conexões. Então, assim, eu, por exemplo, vou amarrar o cadarço. Aí a minha mãe fala assim, é só você fazer uma orelhinha, outra orelhinha, enfia uma orelhinha dentro da outra orelhinha e puxa. Aí você vai tentando, uma orelhinha, enfia uma orelhinha dentro da orelhinha e puxa. Quando você consegue fazer isso, o seu cérebro faz uma conexão, que a gente chama de sinapses, e aí ele aprendeu, conectou. Ele entendeu que aquilo é daquele jeito que se faz, ok? Para vocês entenderem o que são sinapses, pense o seguinte, imagina que tem um terreno reto, e aí vai chover. Aí a água, ela vai cair ali naquele terreno e ela vai se espalhar de tudo quanto é jeito. Né? É terreno reto. Aí, se eu pego uma enxadinha e faço um rego, por onde que a água vai passar, gente? Ela vai se espalhar ou ela vai juntar ali e vai descer no rego? A água vai escorrer pelo rego, não é, galera? Então, assim, ela vai passar pelo reguinho lá. As sinapses são assim. Quando eu faço a sinapse, é como se eu tivesse criado um rego. E aí toda a água, ela vai passar pelo rego. Então,
toda a água vai passar pelo rego. A sinapse é a mesma coisa. Depois que eu fiz uma orelhinha, outra orelhinha, passei por dentro, uma por dentro da outra e puxei, eu sempre vou fazer daquela forma. Eu criei um rego. Então, a sinapse é como se fosse um rego. Tudo que a gente aprende na vida é como se eu fizesse um reguinho para passar por aquele caminho. Né? Quando eu estou aprendendo a dirigir, eu crio um rego. Daqui a pouco eu não preciso pensar mais, eu dirijo no automático. Então, o rego é uma forma da água passar ali automaticamente por aquele caminho. Ok? E aí, a gente aprende, meus amores, de duas formas na vida. A gente aprende pela dor e pelo prazer, né? Que dá quase na mesma coisa. E aí, o que acontece? Se quando eu sou criança, eu presencio uma situação, né? Um coleguinha me chama de feia na escola. Isso gera prazer ou dor? O coleguinha me chamou de feiosa. Feiosa, pôs língua para mim na escola. Isso gera sensação de prazer ou de dor? De dor, Jusciliana, exatamente, meus amores, de dor. Então, eu criei um reguinho de dor. Minhas sinapses fizeram uma conexão. Ah, que bom que vocês estão acompanhando. Tá dando para entender, né, gente? Eu fiz uma conexão de dor. E aí, eu vou compreender que eu sou feia. Não importa se eu sou feia, se eu sou bonita, não tem nenhum padrão para medir isso, né, gente? Não interessa. Eu internalizei ali, meu cérebro internalizou que eu sou feia. Então, eu vou ficar constantemente com aquela sensação de que eu sou feia. Né? Eu vou agir como se eu fosse feia, eu vou me comportar, eu vou evitar ir nos lugares. Quando tiver outras meninas mais bonitas ali, eu vou fugir delas, eu vou começar a me comportar como se eu fosse feia. Eu fiz um rego, eu fiz uma sinapse, tá? Então, a gente aprende assim. Eu fiz aniversário, e aí, no meu aniversário, eu ganhei aquele presente que eu queria. Meu pai me deu o presente que eu queria, gente. É dor ou prazer? Ganhar aquele presente desejado, a bicicleta, que a gente tanto quer na infância. É dor ou é prazer? É prazer, muito bem. Então, a gente aprende assim, ou é dor ou é prazer. Tudo que eu vivencio na vida, meus amores, ou é dor ou é prazer, tá? E aí, para a gente continuar entendendo, daqui a pouco a gente vai entender como que os bloqueios são formados. Como que o autopoder é bloqueado. Até agora vocês entenderam já que o cérebro cria regos, que são sinapses neurais. E a neurociência vai me matar quando ela me ouvir chamando as sinapses de regos, mas tudo bem, importa que vocês vão compreender. E aí, a gente vai formando aquele monte de regos, né? Todos os assuntos da vida a gente cria um rego para ele. Não importa se está certo ou se está errado, porque não é baseado em certo e errado, é baseado em dor ou prazer. Ok? Não importa se não é bonito, não é certo ou errado se eu sou bonita ou sou feia. Mas como eu me senti, eu vou reagir. Ok? É por isso que a gente fala. A forma como você sente determina como você vive. Porque a gente responde ao que a gente sente. Tá aí tranquilo. Agora eu vou contar histórias para vocês entenderem. Imagina João. João é um garotinho que ele está lá, sei lá, na segunda série. E aí, de Valas, exatamente. Valas é menos pornográfico, né, Eliane? E aí, o João, né? O João tá lá na escola, no segundo ano, não sei, né? Aprendendo a ler. E aí, a professora coloca o João na frente da classe para ele fazer uma leitura. E aí, o João tenta falar uma palavra, por exemplo, melancia. E aí, quando ele vai ler lá a palavra melancia, ele lê lemancia. E aí todo mundo ri, a professora corrige. Não é lemancia, não, é melancia. Ele morre de vergonha, ele fica todo quentinho, né? Todo envergonhado. E aí, para todo lugar que ele olha, todo mundo está rindo muito dele, os coleguinhas todos rindo e tal. Isso aí, gente, é dor ou é prazer? Isso que o João passou na escola foi dor ou foi prazer, meus amores? Foi dor. Muito bem. E aí ele criou ali um rego, uma sinapse, que diz para ele algo tipo assim: eu não sei falar em público, eu não sou bom nisso, eu não presto para isso é ruim, isso é doloroso, isso me machuca. Essas coisas que ele vai assimilar ali. Muito bem, Fernanda, dor, isso mesmo. Então, se ele vai assimilar ali, né, que
Isso é doloroso, ok? O João saiu lá da sala, desculpa, gente, ele saiu ali da frente da turma e foi se sentar, querendo encontrar um buraco para enfiar a cabeça, tadinho, de tão envergonhado. Ok. Passam-se alguns anos e o João se tornou um homem, ele é um adulto. Só que João não consegue falar em público, ele tem pânico. Cantou parabéns para ele, pediu discurso, ele vai subir. Qualquer coisa de escola, da faculdade, ele não consegue apresentar em público. Ele tenta, mas aí vem dá branco, dá suadeira, né, dá dor de barriga, dá caganeira, dá tudo nele, mas ele não consegue apresentar em público. Por que, gente, ele não consegue apresentar em público? Isso é um bloqueio. É um autopoder travado, né? Por que ele não consegue apresentar em público? Porque o nosso cérebro emocional, ele protege a gente. E aí, o que ele fala para o João? Quando o João vai tentar se apresentar em público, o cérebro emocional fala para ele assim: João, pelo amor de Deus, não tenta isso não, menino. Você é ruim nisso. Não vai prestar, você não vai dar conta. Vai ser doloroso, vai ser triste. Você lembra como que foi para você lá na infância? E aí o João sente toda aquela vergonha, todo aquele medo, inconsciente. Ele não sabe que é por causa disso, mas ele sente aquilo e ele não consegue. Ele não consegue por quê? Porque a vala, o rego, né, a sinapse que foi formada aí é uma sinapse dizendo para ele que falar em público é sofrido, é doloroso. Gente, isso é um bloqueio emocional. Quem entendeu o que é um bloqueio emocional? Um bloqueio emocional é aquilo que você passou na sua vida, que foi doloroso, que foi difícil, que foi vergonhoso, qualquer coisa que você se sentiu envergonhado, que você se sentiu diminuído, e aí você não consegue fazer mais do mesmo, porque você acha que não dá conta, que não é para você, que é sofrido mesmo, que você é ruim naquilo, e por aí vai, tá? E aí, algumas vezes na vida, isso é muito claro, como foi no caso do João. Embora, se você perguntar para o João por que ele não consegue falar em público, ele não vai lembrar desse episódio, provavelmente. Ele vai só dizer que ele não dá conta, que ele dá branco, etc. Já trabalhei, né, já tratei clientes que desbloquearam isso aí, né? Essa coisa de não conseguir falar em público. Algumas vezes isso é sutil, não é desse jeito, assim, descarado. Eu vou mostrar algumas histórias aqui que vocês vão ver, que não é tão descarado. Eu tô tentando pregar um negócio aqui, mas ele não fica. Fica aí. Você vê o lado bonzinho, gente. Aí, o que acontece? Muito bem. Aí, né, o João não consegue falar, enfim, e ele não consegue dizer para o cérebro dele assim: cérebro do céu, eu não preciso mais dessa proteção, me deixa apresentar agora que eu preciso fazer isso. O racional dele não consegue convencer. Tá vendo como o racional não manda? Quem tá mandando lá é o Romeu e Julieta, é o emocional do, do João. O que precisa acontecer, gente, para o João voltar a conseguir falar em público? A gente tem que abrir uma outra vala, um outro rego, um outro caminho. E dessa vez tem que ser um caminho prazeroso, né? Ele tem que fazer um caminho prazeroso. Só que como o João não tenta falar em público, ou ele tenta e não dá conta, é que você está travando. Como ele tenta e não consegue falar em público, ele não consegue fazer esse rego novo, tá? Então, vou mostrar para vocês, vou contar para vocês o que tem que ser feito para ele conseguir criar um rego novo aí, uma vala nova, onde ele consiga falar em público. Depois, daqui a pouco. Vou contar uma outra história para vocês. Gente, são clientes meus, eu estou trocando os nomes, viu? Então, assim, eu atendi uma cliente, né? Imagina, a Joana. A Joana era uma menina que ela nasceu e o pai dela queria menino. Então já veio algo errado aí, né? O pai já está insatisfeito com a presença da Joana. E aí, depois que a Joana nasceu, né, ele sentiu ali que, tipo, a criança sente, viu, gente, que o pai não estava lá muito satisfeito, então já veio uma rejeição, né? E aí já criou aquele reguinho ali de eu não sou amada, não, tem algo errado comigo, né? Tem algo errado com a minha pessoa,
Não sei o que que é, mas meu pai não tá curtindo esse trem aqui, não. E aí veio uma menininha, uma segunda irmãzinha. Nasceu uma segunda irmãzinha aí, da Joana. E aí, Joana, morena, a irmãzinha loira. E o pai fica apaixonado por essa filha loira aí, né? Somos todos imperfeitos, humanos, né, gente? Quem nunca, né? E aí, o pai, ele nunca falou para Joana assim: olha, eu gosto é da sua irmã, eu gosto mais da sua irmã, ou eu prefiro a sua irmã. Ele nunca falava, ele nunca falou. Mas aí a Joana percebia, porque quando ela queria alguma coisa, por exemplo, uma saia, uma roupa, e ela escolhia aquele gosto ali, o pai falava assim: não, fica melhor essa cor na sua irmã, você fica com essa outra aqui. Então, assim, tudo que ela queria, ela ficava tentando chamar a atenção do pai, e o pai estava sempre com a atenção voltada para a irmã. E aí, olha que coisa, ele nunca falou, não foi como o caso do João lá, o João foi exposto, humilhado, envergonhado e tudo mais. No caso da Joana, não, ela ficava perseguindo o pai ali, o pai sempre dando mais atenção, né, para a irmã. E outra coisa, o pai da Joana, ele era um pai, assim, que não era um pai legal para a mãe dela. Então, era um pai, assim, que desrespeitava, que fazia umas coisas erradas na rua, né, com outras pessoas, etc e tal. E aí a Joana foi percebendo tudo aquilo e foi criando aí dentro dela valas, regos, sinapses neurais. E o que as sinapses da Joana diziam para ela? Eu não sou boa. Quem é boa? A minha irmã. Eu não sou bonita. Quem é bonita? A minha irmã. Eu não sou a preferida. Meu pai, não sou amada. Quem é amada? A minha irmã. Né? E aí o cérebro dela foi criando esse monte de redos aí de dor. E aí, quando a Joana cresceu, a Joana tem muita insegurança, muita falta de autoconfiança, autoestima muito lixo, enfim, tudo muito de ruim. Por quê? Porque ela não sentiu, ela ficou perseguindo aquele amor ali do pai, aquele amor, e aquele amor não veio. Então, ela criou essas sinapses. E aí, sem contar que, como o pai não era um cara bacana, a Joana internalizou que, tipo assim, homens machucam, homens não são confiáveis, homens não amam a gente. E tudo isso foi internalizando aí de maneira inconsciente, porque o nosso cérebro ele é muito espertinho, e ela criou essas valas. Vocês estão conseguindo entender um outro tipo de bloqueio? Coloca para mim aí. Criou um outro tipo de bloqueio. Joana, depois de adulta, não consegue estabelecer relacionamentos duradouros. Ela não consegue se sentir confiante no trabalho para ir lá e fazer acontecer. Né? Ela não consegue se sentir bonita, ela tem um certo desconforto e sério, né, grande com seu próprio corpo. Muito bem. Ó, o pessoal está entendendo e muito ali. Gente, eu estou amando. Que bom que eu estou conseguindo fazer ficar bem simples. E aí, gente, o que acontece? Então, aí tem outros bloqueios, né? Bloqueios de autoestima, bloqueios de sentimento de incapacidade, sentimento de feiura. Tudo isso são bloqueios, são dores, né? Que onde a Joana entra, ela pensa assim: estão me olhando, não estão gostando de mim, tem algo errado comigo. É sempre essa sensação que vai repetindo lá da infância, porque criou um rego. E aí o cérebro continua repetindo. O cérebro é preguiçoso, gente. No início a gente não conseguia escovar dente, agora a gente escova e nem lembra de escovou, de tão automático. O cérebro automatiza tudo. A função dele é essa. Então ele automatizou que Joana é feia, que Joana não é amada, que Joana não é preferida, que Joana tem problema, Joana tem alguma coisa errada com ela. Ah lá, ó, a Maria Luísa disse que eu estou descrevendo ela. Então, por aí vocês começam a perceber como que formam aí, né, os bloqueios, ok? Muito bem. Vocês já conseguiram ver a história do João e da Joana. Olha, eu coloquei João e Joana e nem percebi. É, são fictícios, mas não foi de propósito João e Joana, não. Muito bem, gente. A gente tem que quebrar esse rego. Lembra que a gente tem que construir um rego novo. Eu vou contar para vocês como que isso funciona, tá? Dinheiro, gente. Contar para vocês uma outra história aqui de dinheiro. Bruna. A Bruna é uma menininha que ela queria muito dar um presente de Dia das Mães para a mãe dela. E aí ela tinha 9 anos e não tinha dinheiro. Ela só tinha vontade. E aí ela viu onde que a mãe dela guardava o dinheiro.
E o que ela fez? Ela foi lá, pegou R$ 10 da mãe dela e comprou um quadro de presente para o Dia das Mães. E aí, antes de entregar o presente para a mãe dela sentiu que faltavam R$ 10 no dinheiro. E ela perguntou para a Bruna se ela tinha visto, se ela tinha pego e tudo mais. E ela disse que não. Ela não podia estragar a surpresa dela, né? E aí, o que acontece? No Dia das Mães, e ela não gastou os R$ 10 tudo, ela gastou só um pouquinho. Ela pegou o troco e devolveu lá para o lugar onde ela tinha pego lá os R$ 10. E aí, gente, a mãe da, da Bruna já ficou desconfiada. Tipo assim, tem alguma coisa errada. O dinheiro tá sumindo, tá aparecendo, tá voltando aos poucos, tem algo errado, né? E no Dia das Mães, a Bruna foi entregar o presente para a mãe dela. Toda feliz, né? Tipo, não, consegui dar um presente para minha mãe. E aí, a mãe dela reagiu muito, mas muito mal a essa atitude. Então, ela bateu nela, bateu perto de uma coleguinha, né? E aí, ela ficou com muita vergonha da coleguinha, falou que ia chamar a polícia para ela. Enfim, a mãe dela reagiu muito, 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 muito mal a isso, assim. Não teve nenhuma explicação de por que não podia pegar. Claro que a Bruna estava errada, né, gente? Mas, assim, a mãe não explicou para ela que, olha, eu entendi, mas não pode, por causa disso, disso. A mãe dela só criou um terror nela, assim. E aí, naquele momento de dor, de vergonha, a coleguinha olhando para ela ali, chorando, apanhando, né? Ela pensou assim, com muita força dentro dela: eu nunca mais vou pegar em dinheiro na minha vida. Eu nunca mais vou. Ela fez tipo um acordo com ela: eu não vou pegar dinheiro na minha vida. E aí os anos passaram, a Bruna cresceu e a Bruna tem, adivinha, sérios problemas financeiros. Ela não usa dinheiro de nota, ela passa tudo no cartão de crédito, no cartão de débito. Uma pessoa vai pagar a Bruna, ela fala assim: deposita na minha conta e já dá um número. Ela não percebe que ela faz isso, mas ela realmente não pega dinheiro. O cliente vai pagar alguma coisa para ela, tem alguém perto, né? Ela fala com uma pessoa do lado assim: fulano, pega esse dinheiro e conta para mim. Então, assim, ela inconscientemente ela foge do dinheiro. Ela não gosta de ficar olhando extrato bancário, ela evita, tudo que é sobre dinheiro, ela evita. Só que as finanças dela não são boas por causa disso. Consegue entender outro bloqueio, bloqueio de finanças? Conseguiram perceber outro bloqueio aí acontecendo? E é claro, gente, uma pessoa que tem bloqueio de finanças, que está evitando o dinheiro, por que o dinheiro vai vir para minha vida se eu estou evitando o dinheiro? Né? Até porque pode acontecer também de eu ficar desfazendo do dinheiro muito fácil, já que eu não quero saber dele, porque o rego que criou em mim é que dinheiro traz sofrimento. Dinheiro me faz sofrer. Dinheiro é doloroso. Dinheiro é ruim. Né? Olha como que o nosso cérebro é safado e sutil. Ok? Conseguiram captar o bloqueio dessa história? Quem conseguiu, coloca eu para mim aí no chat. Estou mostrando, gente, um bloqueio em cada área para vocês conseguirem perceber. Ó, mostrei o do João, que é autoestima, né? Falta de autoconfiança para falar em público. Mostrei aí o da Joana, né? Que ela tem dificuldade consigo mesma também, na autoestima também, mas também em relacionamentos, né? Os homens são difíceis, os homens não prestam, aquela coisa toda. Mostrei para vocês agora um na área de dinheiro. E agora eu vou mostrar para vocês um na área de carreira, que é o seguinte, gente. Gente, essa aula aqui, ela muda tudo na vida de vocês. Se vocês conseguirem entender isso aqui, a culpa vocês param de se culpar, vocês param de ficar, tipo assim, se martirizando, vocês param de achar que os outros não têm bloqueios, não têm problemas. Tá tudo escondidinho aí, tá funcionando. Para todo mundo tem bloqueio. Alguns têm muitos, outros têm menos. Mas, né, tá funcionando aí. E aí, gente, o que acontece? A Ana veio da roça aí com os familiares dela, vieram de trem e tal, e aí chegaram na cidade. Ana, com muita vontade de fazer xixi, né, pediu à mãe dela para ir ali, para arrumar um banheiro, e a mãe dela, com o irmãozinho mais novo no colo, mostrou a Ana um banheiro aí na rodoviária. A Ana entrou
A mãe dela sabia que ela estava ali, né, e distanciou um pouquinho ali para cuidar do irmãozinho e tudo mais. E aí, o que que aconteceu? A Ana fechou, né, a fechadura lá do banheiro. E, gente, ela fez o xixi dela, quando ela acabou, que estava pronta para sair, ela não conseguiu abrir a fechadura. E ela ficou lá, e ela ficou, tipo assim, né, tendo pânico lá dentro, tendo uma crise de pânico. E ela custou e tal, e aí depois, por ela mexer muito, travou, e a mãe dela precisou arrumar gente para vir quebrar a porta, arrombar a porta para liberar a Ana de dentro do banheiro. A Ana ficou extremamente constrangida, envergonhada. E aí, é dor ou é prazer, gente? É dor, né? É dor. Ela ficou ali totalmente constrangida, envergonhada e tudo mais. Os anos passaram, a Ana se tornou uma pessoa adulta. E ela é uma mulher muito estudiosa, muito dedicada, né? Estuda muito, faz curso de tudo quanto é tipo. Ela é muito dedicada. Só que tem um porém. Ela não consegue crescer no trabalho. Ela não consegue mudar de cargo. Ela não consegue assumir um cargo que é um cargo de liderança, né? Que é um cargo de mais poder. E aí, ela não entende por que que ela não consegue. As pessoas falam com ela, nossa, você tinha que estar em outro lugar, em outro cargo, mas ela simplesmente acha que ela tem que fazer só mais um outro curso. Quem aí acha que tem que fazer só mais um outro curso? Eu tenho que fazer só mais uma formação para ficar pronta. Eu tenho que ler mais um livro. Depois que eu ler aquele livro, eu vou ficar boa. Depois que eu fizer aquela formação, aí você vai acumulando um currículo imenso e você, que não te leva a lugar algum. Então, essa é a Ana. E aí, cutucando, né, o inconsciente da Ana aí, nas limpezas, chegamos ao ponto de perceber que a Ana ficou com um bloqueio de que ela é burra. Ela não sabe abrir a porta do banheiro. Ela é jeca, ela é inferior às pessoas da cidade. Ela não consegue, ela tem algo menos que o povo da cidade. Gente, olha que ardiloso que é o nosso cérebro. Conseguem entender esse bloqueio? Conseguiram compreender? Ou seja, uma menina que foi trancada no banheiro, ficou trancada no banheiro na infância dela, cresce e se torna uma adulta que não consegue sucesso na sua carreira, porque ela acha que ela é menos que os outros. Por mais que ela estude, por mais que ela acumule diplomas, idiomas, etc. e tal, ela não consegue. Ela acha que ela ainda tem que fazer algo a mais. É o cérebro passando pelos reguinhos ali. Eu sou burra. Eu sou menos inteligente que todo mundo. Eu sou menos inteligente que eles. Eu vim da roça, eles não. Eu sou jeca, eles não. Então vai seguindo ali né, as sinapses. Meus amores, dei para vocês aí 4 exemplos. Conseguiram entender os 4 exemplos? Quem conseguiu, coloca para mim eu aí. Quem conseguiu entender o que é um bloqueio emocional, coloca para mim eu. Muito bem, gente. Muito bem, muito bem. Então é assim que os bloqueios emocionais foram parar dentro de você. É dessa maneira, né? É difícil de enxergar às vezes, não é tão fácil, tá? Principalmente para pessoa é difícil. Eu já tenho um olhar mais clínico aí, porque eu trabalho com isso, né? Então, assim, depois de atender mais de 5 anos, né? Pessoas, né, em sessões de limpeza emocional. Aí, ó, muitos downloads lá, ó, Juciliana. Agora nós vamos falar de downloads, Juciliana. Depois de mais de 5 anos atendendo, desde 2018 que eu atendo, aí, ó, a Rô acabou de descobrir que fez um acordo. Eu também fiz, Rô. E eu tive que quebrá-lo. Eu descobri depois, trabalhando, né, com limpezas também, eu descobri em mim. E aí, tá vendo como é sutil, gente? É isso que impede a nossa vida. É por isso que você olha para a sua vida e fala assim: por que que a minha vida está travada? Por que que eu esforço tanto e não saio do lugar? Porque às vezes fulano faz tão menos que eu e é reconhecido no trabalho e eu não. Então, assim, olha para tudo na sua vida que você acha que é uma dificuldade para você
e pensa, eu posso não saber o que é, mas eu sei que é um bloqueio emocional. Tem alguma coisa aqui por trás me impedindo. E às vezes você consegue lembrar. E aí, eu vou pegar, vamos testar com vocês? Gente, eu tenho tantas histórias dentro do meu programa, né, Mulheres de Alto Poder, tem tantas histórias reais, tem histórias assim de pais que trancavam filhos nos porões, tem filho na escola, coleguinhas que chamavam o outro de botijão. Então, assim, tudo isso causou um transtorno no adulto. E nós somos, infelizmente, fruto, né, daquilo que a gente vivenciou na infância. Deixa eu fazer um teste com vocês. Por isso, gente, que eu queria contar para vocês por história, porque eu tenho que fazer vocês compreender isso. Muda tudo na vida da gente, transformou minha vida. É o que me permite transformar vidas hoje. É entender que a nossa infância, é por isso que eu sempre falo, né, na minha fala aí, que eu ajudo mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os bloqueios emocionais. Por quê? Porque quanto maior a desarmonia, quanto maior os xingos, as críticas, né, a falta de acolhimento, mais bloqueios você vai ter. E mais a sua vida vai ser travada, porque você não vai usar o seu potencial, tá? Então, beleza. Só para a gente testar o nosso cérebro, para assim, vamos ver se a Andresa está falando a verdade, se é o nosso emocional que está comandando mesmo, ok? Vamos imaginar o seguinte: quem aí tinha apelido quando criança? Lembra de um apelido que você tinha? Ou na escola, ou dentro de casa, os irmãos, os primos, né? Alguém da família, dentro no bairro, algum apelido que colocaram em você e você sentiu dor, você sentiu vergonha. Lembra qual que é esse apelido? Feche os olhos por um momento, junto comigo. Lembra do apelido. Deixa ele vir na sua cabeça em forma de voz, assim, a pessoa te chamando daquilo. Agora diz para mim, com toda a sinceridade do seu coração, você sente alguma coisa ao lembrar desse apelido? Ele te faz sentir poderosa ou ele te faz sentir envergonhada? Quem aí sentiu mal, né? Sente que coloca P de poderosa ou V de vergonha para mim no chat, ao lembrar do apelido. Sente que ele te faz mal, ele te lembra algo de ruim, algo que te rouba de você, que te diminui. Envergonhada, muito mal, pois é. Por quê, gente? Porque já passou, né? Já passou. A Maria Luísa não é a testa ralada mais. Nem tá machucando mais de ralar a testa. Não é verdade? Não passou, gente? Para o nosso cérebro racional, o Einstein, que não manda merda nenhuma, que não manda mesmo, já passou. As pessoas falam isso com a gente. Eu tenho uma cliente que ela falou assim: é bom eu conversar aqui, porque quando eu converso dentro da minha casa, as pessoas não entendem a minha dor, porque já passou, está no passado. E elas falam que eu fico remoendo o passado. O que eu quero dizer para vocês, meus amores, é o seguinte: por exemplo, se alguém perdeu aí um familiar, às vezes, né? Dá um exemplo para vocês. Às vezes vocês perdem uma pessoa querida num determinado hospital, ou teve um período em que alguém muito querido seu ficou internado nesse hospital. E aí anos se passam e todas as vezes que você passa em frente a esse hospital, vem uma sensação horrorosa, uma sensação ruim, né? Lembrem dessas coisas. Por que, gente, que funciona? Por que ainda causa mal-estar na gente? Por um simples motivo. O nosso emocional, ele não é uma linha assim, ó, que vai passando. Um ano ficou mais fraco, 2 anos que passou ficou mais fraco. Ele não fica no passado. O nosso emocional, seja bom ou seja ruim, olha a Rô, que gracinha. Ela lembrou de apelidos carinhosos. E com certeza ela se sentiu poderosa. Ela sentiu prazer, né? Então, gente, o que acontece? Os nossos sentimentos, meus amores, eles não vão para o passado. Eles ficam aqui no presente até você cuidar deles.
Gente, então, os nossos sentimentos, o nosso cérebro emocional, que é o cérebro que comanda as nossas vidas, ele não deixa as coisas, as nossas emoções no passado. Ele traz as nossas emoções aqui para o momento presente. Então, se você tentou falar em público e não conseguiu, você ainda não consegue falar. Se você tentou alguma coisa e não conseguiu, você, né, com algum coleguinha, alguma coisa, você ainda está sofrendo disso. Entendem? Então, isso é muito importante vocês entenderem que o nosso emocional, ele não é como o nosso racional. Ah, já passaram 10 anos, passaram 50 anos. Dentro das sessões com os clientes, eu tenho clientes, gente, de até 76 anos de idade. E quando eu entro com eles lá na infância, eles lembram como se fosse ontem. Sabe? Eu consigo lembrar o cheiro, eu consigo lembrar o gosto. Por quê? Porque o emocional não passa, tá? O emocional não tem tempo verbal, ele não tem tempo cronológico, tá bom? E por que é importante vocês saberem disso? Por quê? Andresa do céu, pelo amor de Deus, conta pra gente, então, como que eu faço para me libertar desse sentimento ruim aqui? Criaram-se regos, sinapses neurais, valas, como disse a Eliane. A gente precisa quebrar essas sinapses. A gente precisa tampar essa vala e abrir outra. Então, gente, o que acontece? Quando eu volto com vocês lá no passado e vocês recordam isso, e o sentimento vem, essa técnica que eu utilizo, ela quebra essa sinapse. É lindo! Ela quebra essas sinapses. Na verdade, quando você faz terapia, você vai falando, TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental, que é o comum, ela só é muito lenta, mas você vai falando do desconforto, na verdade você está desconstruindo aquele rego, aquela vala, e construindo outra. Só que é lento. E quando eu faço esse processo com a técnica, ele é um processo mais rápido, infinitamente mais rápido, né? Então, assim, tem que quebrar essa sinapse, tem que jogar terra aí nessa vala de dor e criar outra vala.